Boa noite a todos e todas. Estamos iniciando agora a 5ª edição do Pensando com Mulheres. Nessa edição nós vamos falar sobre mulheres, feminismo, sexualidade, arte e transgressão, não necessariamente nessa ordem, tá? Temos convidadas ilustres aqui. É mais uma exposição do Escola da Política, que temos aqui uma das fundadoras, a Vilma. Ela vai falar um pouquinho da história das nossas apresentadoras. E daí depois nós vamos abrir para conversa, para vocês tirarem dúvidas, mas é bem informal, então fiquem à vontade para interromper, para falar o que vocês acharem interessante. E a gente vai conversando e tornando o nosso debate mais democrático, né? Aproveitem, né? Enquanto tem democracia. Tem que aproveitar bem, porque a gente não sabe o que vai vir, né? Aproveitar para ter esses diálogos, essas discussões políticas. Hoje a gente vai falar basicamente de arte e de política, né? Também. Com a Stella Fischer, por favor, tome seu assento. A Stella é formada em artes cênicas, com mestrado e doutorado em artes cênicas também. A última titulação dela é o doutorado na USP. Ela, inclusive, acabou de ganhar um prêmio da CAPES de melhor tese, né, na sua área. Uma tese linda sobre arte, mulheres, feminismo, maravilhosa. E a Viviane, por favor, moça. A Viviane, ela é da área das artes, é uma grande fotógrafa, inclusive. Quem quiser conhecer o trabalho dela, procura lá. Ela tem um site maravilhoso, vivianerodrigues.com.br, então vivianerodrigues.com. O trabalho dela é muito lindo. E ela é formada, então, em jornalismo pela UFSC e em comunicação pela UTP. Não, é comunicação e linguagens do Estado. Comunicação e linguagens. Então é isso, gente. Então a gente vai fazer essa discussão hoje. A gente teve um dia de sol depois de vários de chuva, né? São Pedro do nosso lado, pelo menos. Então é isso aí. Como a Vani falou, a ideia aqui da discussão é que seja um diálogo mesmo. Então elas vão fazer uma apresentação de 30 minutos cada uma e depois a gente abre para conversa. Então, para conversa mesmo, para fazerem comentários, enfim. Então é isso. Então, bom proveito. Boa noite, obrigada Vilma, obrigada pelo convite, pela oportunidade, obrigada a vocês pela presença. É muito importante esses espaços de resistência em que a gente pode compartilhar, né, experiências, ideias, reflexões. Então, muito obrigada. Eu vou pegar mais a parte da performance e teatro, de mulheres artistas latino-americanas. Algumas imagens, a maioria tem nu, então fica à vontade, tá? Com a menina. Eu trouxe um texto, então eu vou ficar entre a apresentação e também no texto para não me perder também naquilo que eu quis trazer para vocês, tá? Então, a ideia é falar então do erotismo como critério de espetacularização, transgressão e poder. Então, as artes do corpo, como a performance, o teatro, o uso do vídeo, de fotografia, saraus literários, têm sido meios operativos de experimentação e reinvenção política, tornando pública a discussão sobre outras sexualidades, outras representações de corpos, para além do normativo. E ao se pensar no recorte das práticas de mulheres latino-americanas, mulheres artistas latino-americanas, percebe-se o uso do erotismo, da nudez e do corpo com o propósito de desafiar as categorias de gênero, classe, geração e sexualidade. Então, se pensarmos
numa dimensão política, por exemplo, ainda não abordando as artistas, mas se a gente pensar numa dimensão política, de que forma esses corpos de mulheres que também se cercam de conceitos do erotismo são utilizados como uma mobilização social e política. Então, a primeira manifestação coletiva, política e social que vem à mente são os atos das marchas das vadias, né? Então, um movimento criado em 2011, um episódio que acontece no Canadá, em que jovens estudantes da Universidade de Toronto tinham sofrido episódios de violência sexual, estupro, e que elas então foram acusadas da própria violência, dizendo que elas eram culpadas pelos episódios de violência por se vestirem e se comportarem como vadias, né? Então isso reverbera no mundo inteiro, as redes sociais ajudam nas mobilizações, e então faz parte do calendário anual das mobilizações e movimentos feministas os encontros da Marcha das Vadias. E é engraçado de que forma também esses corpos são encontrados nessas manifestações sociais, né? Então a gente vê mulheres de diferentes idades saindo às ruas, usando peça de roupas íntimas, batom vermelho, nudez ou seminudez, como um acesso para protestar contra o controle biopolítico dos corpos das mulheres, contra a violência e em defesa de liberdade, de melhorias de políticas públicas para as mulheres, héteros, bissexuais, lésbicas, trans, enfim. Nas marchas, e isso é uma citação, a sensualidade dos corpos é celebrada, os padrões de beleza feminina são questionados, a nudez parece condensar a um só tempo a capacidade de criticar as normas de gênero e de expressar este modo subjetivo de libertação do corpo. Então essa espetacularização da imagem da vadia, da vagabunda, da puta, no sentido pejorativamente político, né, é utilizado pelas manifestantes muitas vezes com humor, com ironia, para ressignificar a história de culpa, a história de violência e repressão sexual sistêmicas. E então a gente tem aqui nesse ato político e coletivo um exemplo de virada do uso estratégico do erótico como via de empoderamento e ação política, empregado como provocação, afirmação e questionamento das normas sociais de gênero, da liberdade sexual e de apresentação de um corpo nu, erotizado, reivindicando o espaço público das mulheres. E a gente sabe, né, o quão pejorativo também as mídias lidam com a marcha, né, e com os atos, a Marcha das Vadias e os atos nesse sentido. E como ele é importante nesse lugar também. E nas artes, então, o erotismo protagoniza as experiências artísticas como dispositivo crítico também, estabelecendo outras maneiras intersubjetivas de relacionar o corpo, o desejo, o prazer e a resistência política. São várias camadas do erotismo aplicado nas ações, né? Ou seja, o gestual, partes do corpo reveladas ou ocultas, a nudez, a espetacularização de fetiches, o uso de elementos da linguagem e iconografia da pornografia, o ato sexual em si, ou seja, o uso do erótico transgressor, nesse sentido, permite criar outros discursos críticos e reivindicatórios, consequentemente, outras noções de corpos políticos pensado como contravenção. E eu trago, então, 4 exemplos de artistas latino-americanas para a gente ver de que forma está sendo utilizado esse tipo de reivindicação que se cerca do erotismo como ato transgressor também, e não só desencadeador de desejos ao olhar masculino, né? Então, o primeiro exemplo que eu trago é da Diana J. Torres. Ela, desde 2006, ela vem trabalhando uma pesquisa que ela chama de pornoterrorismo.
resultou na publicação do seu livro com o mesmo título, e na forma de um relato pessoal, ela cria um manifesto imbricado de reflexões sobre as práticas sexuais, a moral, a política. Suas performances públicas cruzam a poesia, o vídeo, o sexo ao vivo, muitas vezes, inclusive com práticas de fisting vaginal, ou seja, a introdução do punho, e do gozo da ejaculação feminina. Essas práticas sexuais com a intenção deliberada de transgredir as imposições culturais regulatórias são para a performer um ato terrorista, que implica em, abre aspas na voz dela, em mudança de paradigma, ou seja, uma ruptura com a educação recebida por uma biomulher. Torres, ela cria uma dinâmica de oposições, ou seja, ela mescla textos ao mesmo tempo caótico, poético, aguerrido, aliado às premissas transfeministas, o uso da ironia, o uso do humor, do sarcasmo, e com um ato sexual não legitimado entre aspas. Sua intenção é criar um campo de batalha com a sua cena, uma desobediência contra a regulação e a normatização da sexualidade e de todo um sistema de poder que controla determinados grupos sociais. Outro exemplo que eu trago é da Fernanda Magalhães. Fernanda Magalhães, ela é paranaense, ela é de Londrina, ela é artista visual, fotógrafa, performer, professora da Universidade Estadual de Londrina. Ela vem desenvolvendo desde 1993 uma série de trabalhos artísticos sobre o corpo das mulheres gordas. São ações que abrem debate para temas transversais, como a sexualidade, gênero, opressão, violência das ficções da política do corpo que rechaçam as corporeidades dissidentes, que sofrem pela não aceitação da diferença e pelos padrões impostos. São corpos fragmentados, recortados, manipulados, impressos,